Gênesis no lar, Evangelho no coração. Quarta-feira, 22 de abril do ano de 2020. Que a mensagem deste dia possa calar fundo em nossos corações. Que possamos ampliar a consciência, a percepção para o intercâmbio bendito com as faixas superiores em Deus. Rogando a presença dos amigos espirituais, orientadores, terapeutas do bem, amigos de tantos instantes, para que, juntos, possa ser formada uma corrente luz, bendizendo a vida e suas leis, nas suas mais variadas formas, dinâmica, atendendo a todos da criação. E rogamos a presença do Mestre e Senhor Jesus, para que Ele nos ajude com sua luz, com a sua bondade, na interpretação da mensagem reservada e que possamos também, em nossas súplicas, envolver a todos que sofrem humanidade deste outro plano. E ao atingirmos o término do trabalho, estejamos todos na divina paz do Senhor da vida. Gênesis no lar nesse dia. Tema: bem-estar espiritual. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no seu primeiro capítulo. Allan Kardec inaugura uma fase nova em doutrina espírita, colocando uma chave em nossas mãos para que interpretemos as tradições, os mitos, a revelação, os escritos sagrados, com a chave que faltava para tirar o espírito da letra. Então ele abre o projeto com o capítulo Não Vim Destruir a Lei e escolhe uma fala de Jesus registrada no Evangelho atribuído a Mateus, no capítulo 5, no verso 17 e 18. E o texto diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e o único ponto: não vim destruir a lei. Agora, vamos trazer um texto que é uma interpretação de parte desse pensamento de Jesus, que está contido no item 10º desse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Texto esse assinado por um dos espíritos mais atuantes, junto à equipe do Espírito da Verdade, que é Jesus, e tão próximo do digno, do nobre representante na Terra, Allan Kardec. E nós vamos ler esta oração de Fénelon. Um dia, Deus, inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar
material redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas, sem grãos de areia, não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolo da paz universal. Que não de uma guerra. Modernos São Bernardos. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fénelon. A revolução que se apresta é antes moral do que material. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. São duas frases escolhidas para a gente dialogar nesta manhã tão especial para nossas almas. Uma vez que estamos sendo convidados para um conclave luz, para sentar à mesa com Jesus e poder se alimentar do pão da sua doutrina, de uma verdade que está para além das possibilidades humanas. Uma água que é oferecida para atender à sede do Espírito, porque estamos na era do Espírito imortal. Reconhecidos como grãos de areia, mas sabedores da missão que nos fora confiada. Se a aquisição do bem-estar material visita a muitos, lembrando que um percentual considerável nem é atendido nesses projetos, face às escassezes, a vida tão difícil nos guetos, sem dignidade para se alimentar, saneamento, saúde, segurança. Mas sobre o ponto de vista da evolução planetária, a ciência oferece muito. E o objetivo da ciência, na sua essência moral, é superar o mal, limite, vencer doenças, diminuir
o tempo de deslocamento e etc. Os homens nos perdemos no espírito das trevas. As trevas que simbolizam as nossas sombras. Da ciência, transformamos o remédio em veneno. Pela simples alteração na dose. Como no século XVIII alertou Hahnemann. E agora, passados 2 milênios da mensagem luz de Jesus, os Espíritos vêm à Terra para nos chamar, para que os homens despertem para a missão verdadeira. E o convite é um brado. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. A luz, objetivo, progresso. A luz abre as perspectivas. Salvar do quê? Destas sombras, que são alimentadas pelos indivíduos, pela coletividade, distanciando-nos do propósito de sermos humanos, de nos integrarmos na natureza como um organismo bendito. Criamos tantas necessidades materiais que vamos sangrando, que vamos destruindo a nossa relação com este organismo. Por isso a dor nos visita. Não que a natureza esteja te condenando, porque a natureza por si só repara, reconstrói, reconstitui. Quando há qualquer fenômeno que agride, como por exemplo a poluição de um rio, basta que haja uma suspensão dessa poluição, que a natureza amanhã apresentará águas límpidas. A vida retornará e tudo volta ao normal. E aqueles homens que, pensando em si apenas, desprezaram o monumento majestoso da Terra Santa, seremos naturalmente levados para reposicionar, ressignificar e retornar. Porque sentimos falta da água limpa, do oxigênio puro, do barulho natural da floresta. Pássaros, os animais silvestres, que regulam, que controlam, que dão ordem ao progresso naquele habitat. Os espíritos voltam para nos chamar como cristãos, e a proposta é extraordinária, porque o cristão não é partidário. O cristão aqui é simbólico, porque o convite envolve a todos, inclusive aqueles que são de religiões não cristãs. O cristão, ou o povo hebreu, ou judeu, representa aquela faixa superior que temos que trabalhar no nosso superconsciente. Então, independente de credo, de cor, de posição, de nacionalidade, somos filhos de Deus, que temos que amar a pátria, como trabalhamos ontem no tema Tiradentes e os sonhos perdidos. Mas jamais exacerbar no patriotismo individualista,
e criminoso. Não. Devemos amar o território que vivemos, a família que nos acolhe, a sociedade que nos beneficia, o lugar da profissão, de onde tiramos o alimento, os recursos de conservação necessários, imprescindíveis para vivermos no mundo da terra. O que nos faz pensar que está tudo certo, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O problema está simplesmente no indivíduo que se desarmoniza por ambição, por egoísmo, pelo poder, pela ganância, por todas as doenças que na verdade vão manifestando gradativamente a desarmonia anterior ou interior, que começa sempre com um ponto de sombra e se torna posteriormente num painel de trevas. A alerta do benfeitor Fenelon é apresentar uma equação que sintetiza a ordem divina. Devemos desenvolver, abraçar, compreender a ciência humana, que é preparatória para a ciência divina. Mas dar a César o que é de César e não esquecer de dar a Deus o que é de Deus, porque isso é que vai te trazer bem-estar espiritual, paz interior. E a dica com o Espiritismo é que façamos então uma revolução. Não como os inconfidentes tentaram fazer no Brasil. Os americanos do norte, inspirados nos revolucionários jacobitas na Revolução Francesa e tantas outras revoluções sangrentas que deixaram marcas na história dos povos. Não é essa a revolução que Jesus propõe. Por isso que Jesus não discute organismos, Jesus não dialoga com políticas transitórias, Jesus não vem debater conosco o que você faz na administração dos seus bens, porque isso é tarefa do indivíduo e da humanidade. Se ele viesse discutir, ele estaria tirando de nós os elementos para evoluir. Então não acreditem que espíritos vêm do mundo espiritual para mudar a ordem da Terra. Isso é ufanismo metafísico. Não é bem assim que funciona. Os espíritos que somos nós amanhã, os espíritos que são os amigos que estão habitando uma outra morada, que se intercambiam conosco, participam sim dos movimentos do progresso, mas os espíritos elevados são educadores. Então eles inspiram para que nós possamos levantar cedo, em cada manhã, fazendo a prece de agradecimento pelo ar que respiramos, pelo corpo que nos responde, pela dádiva da vida. E eles costumam nos dizer: vai, meu filho, a tarefa é sua. Ame, trabalha, espera e perdoa. Para que quando chegar a noite, de volta ao cadinho bendito do seu leito, você possa dialogar com seu amigo íntimo, chamado consciência, e se sentir bem, porque fizestes o que foi possível. Aí você respira fundo e diz: graças a Deus, o dia foi pródigo. Estou cansado,
suei muito, teve sangue por ter cortado a mão, a inabilidade, mas o sangue por ter burilado uma imperfeição, mas eu sobrevivi. Estou aqui para repousar o meu corpo, porque minha alma se libertará. Eu vou para o mundo espiritual, mas amanhã, cedo, retornarei, pois a vida continua. E ela é apenas um sopro renovador na terra. E fazendo a terra. Certa feita, Chico Xavier, num evangelho realizado lá na chamada Sombra do Abacateiro, um livro que foi publicado pela editora Didier, que registrou, ou melhor dizendo, Ideal é a editora. Ele disse assim: eu não tenho nem voz para falar. Vamos dizer, uma reunião como esta nos lembra uma visão do nosso futuro. Tudo indica que nós vimos aqui para trazer o nosso coração em forma de bênção e de auxílio para os nossos companheiros. É bem verdade que isto acontece porque somos chamados à confraternização. Somos chamados pela circunstância a nos renovar, para pensarmos que um dia cada um de nós estará no seio de uma comunidade em que será conhecido de 2, 3 ou 4. E será desconhecido dos demais. Mas todos estaremos unidos no amor de Jesus Cristo. Imaginem que nós, todos, perdemos o corpo físico ontem, mas não perdemos o nosso sentido de viver, porque somos eternos. Então, o nosso instinto funcionaria procurando a companhia de outras pessoas. Estaríamos aqui à procura de fazer alguma coisa, a sermos aproveitados nisso ou naquilo. Não temos méritos para subir aos céus, mas também nos acreditamos filhos de Deus e não seríamos enviados a regiões inferiores. Não deixaríamos de ser nós mesmos, cada qual com aquilo que fez, com as imperfeições que cada um de nós, especialmente eu, trazemos de vidas passadas. Todos estaríamos ajustando os nossos pensamentos para saber aqui quem é que poderia ensinar, encaminhar, maternar crianças abandonadas. Procuraríamos, enfim, um meio de trabalhar e servir. Uma reunião como esta nos lembra reuniões que faremos futuramente, quando chegarmos ao mundo espiritual. Procuraremos os que pensam de um modo semelhante ao nosso, para sabermos o que vamos fazer. Procuremos fazê-lo então desde agora. Estamos numa reunião em que o acesso é dado a todos, para que não haja nenhuma desculpa. Estamos no mesmo chão, debaixo do mesmo teto. Não temos diferenças do ponto de vista social, senão o respeito que devemos a cada um. Sermos como somos, vestirmos o que pudermos,
faço esse comentário sobre a liberdade que impera numa reunião espírita, onde cada qual comparece como pode e como é, sem medo de crítica, sem ter que prestar obediência a protocolos. Estas nossas reuniões precedem as reuniões que virão depois. Partiremos ao encontro de uma vida e todos sentiremos a necessidade de ser úteis, de ajudarmos uns aos outros. Buscaremos o auxílio de alguém e alguém buscará o auxílio em nós. Vamos, amigos, amigas, pensar nisto. Não é filosofia da morte, não é pessimismo. De quando em vez, vamos pensar que estamos desencarnados. Nesse caso, como vamos ajudar um filho que ficou à distância? Uma mãe, um irmão? Pois bem, reuniões como esta têm a função de repartirmos com os nossos irmãos o pouco que temos. Se realizam em nome do Cristo. Agora, na internet, ontem ao ar livre, amanhã de novo, onde todos puderam estar com todos e ser como são, sem nenhuma pergunta. Estamos livres para pensar que somos eternos e que vamos facear esta situação em outros planos da vida. É um treinamento. Isto pode, de certo modo, aliviar a nossa marcha para a frente e a nossa melhoria dentro de nós mesmos. É o que me disse agora o nosso Emmanuel, que representa um convite para um bem-estar espiritual, mesmo que transitório. Porque no mundo tereis aflição, disse Jesus. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Emmanuel, num comentário muito feliz, rico de emoções, de ensinamentos de profundidade, interpretou essa fala de Jesus dizendo: Ele, o mestre de nossas vidas, não afirmou que venceu no mundo. Ele venceu a si próprio. Assim, seremos um dia felizes e não tendo apenas um bem-estar. A felicidade eterna dos justos, dos gigantes do amor, da cordialidade, da educação, da bondade, da mansuetude, da solidariedade, que vem de Deus e que vai sim ser a base da sociedade libertada do futuro. Reflitamos e tenhamos um ótimo dia com Jesus no coração. Ave Cristo.